Você já imaginou um Derdug derrotando um gigante com inteligência ao invés de força bruta? No Mar Negro, a Ucrânia fez exatamente isso contra a esmagadora frota russa. Imagine o som dos motores rugindo nos navios, o cheiro de fumaça de explosões e o pânico de marinheiros abandonando seus postos. Contra todas as previsões desde a invasão russa em 2022, Kiev virou o jogo. Em 4 anos, com inovação e agilidade, mantém a supremacia. Como isso aconteceu e o que muda a guerra naval? Imagine a Ucrânia independente em 1991, herdando uma marinha soviética decente, mas vulnerável. O cheiro do sal do mar na Baía de Didub, o Ranger das cadeias nas âncoras. Mas em 2014, durante a anexação da Crimeia, a Rússia bloqueou a base em Marco III com navios como o míssil cruzador Moskva, sob os olhares de tripulantes tensos. A frota ucraniana, navios como o Shekol, Escúcia Shakti, foi capturada. Bases, instalações de reparo e pessoal desertaram em pânico. Como sobreviver a essa humilhação? Leia sobre como a OTAN ajudou a reconstruir nos anos seguintes. Os anos após 2014 viram os Estados Unidos e a OTAN tentando reviver a marinha ucraniana com uma frota de mosquitos, embarcações pequenas, rápidas para a defesa costeira, interoperáveis com aliados. Os Estados Unidos doaram 2 patrulhas da classe Island em 2018, pediram mais 2 corvetas ADA da Turquia. Soava promissor, mas a invasão russa veio. Na época a frota russa era 7,5 vezes maior, com corvetas, submarinos, destruidores. A Ucrânia tinha 0. Nas primeiras semanas, russos capturaram ou destruíram 27 navios ucranianos e 18 da guarda costeira, principalmente em Mariupol e Berliansk. Os ucranianos afundaram o próprio almirante, o F-130 Hetman Sahaidachny, fragata classe Krivak III, em Mykolaiv, para evitá-lo capturado. Sentiu aquela decisão amarga, o gosto da derrota na boca? Isso mudou quando drones entraram em cena. O golpe virou em abril 14 de 2022. O Moskva, orgulho russo, explodiu em chamas depois de mísseis antissubmarinos Neptune ucranianos. Munições a bordo detonaram. O navio afundou enquanto rebocado a Sebastopol. Cheiro de combustível queimado, gritos de pânico. 2 semanas depois, drones Bayraktar TB2 destruíram 3 de 4 patrulhas classe Raptor perto da Ilha da Cobra, deixando devastação. Em junho 20, mísseis Harpoon afundaram o rebocador Vasily Beck. Outubro trouxe raids em Sebastopol com drones aéreos e navais, danificando o varredor de Minas Ivan Golubes e o navio Admiral Makarov. O som dos drones zumbindo, o impacto das explosões. Aquilo definiu tudo. Disputam além da defesa, agora atacam a Bahia. Como drenos mudaram a marinha completamente? A Ucrânia abraçou a guerra assimétrica desde antes da invasão. Impossível igualar números russos, então substituir navios por drones. O conselheiro de defesa ucraniano explicou, focar em equipamentos ágeis. Até 2023, a frota era baseada em barcos patrulha rígidos insufláveis, drones navais e aéreos mísseis. Em 2023, ataques intensificaram. Maio 24, drone naval danificou o navio Inteligência Ivan Kurs. Agosto 4, outro danificou o navio Desembarque Yelengorsk Gorniak em Novorossiysk. Russos dispersaram em pânico. Setembro 13, bombardeiros Tu-24 com mísseis Tornado destruíram navios em Sebastopol, incluindo uma fragata e deixando o submarino Rostov-on-Don irreparável. Novembro 4, mísseis Calibra atingiram estaleiros Alil, afundando possível corvetas Cold. Dezembro 26, drones navais atingiram o navio Novocherkassk, matando 74 tripulantes, ferindo 27. Sentiu o medo visceral das explosões noturnas? Tudo culminou no Magura V5. O drone Magura V5, custo $273 mil, 5,5 metros, 1.000 quilos, carga 320 quilos, velocidade 77 km por hora, alcance 800 km. Equipado com comunicação resistente à interferência, guiado por GNSS e visual, Stealth com casco fibra carbono baixo. Pode enxamear, transmitir vídeo HD e tipo kamikaze com carga explosiva. Fevereiro 1 de 2024, afundou a corveta Ivanovets na Baía de Didub. Semanas depois, afundou o navio Kaikonikol. Junho 6, afundou o rebocador Saturn. Russos reforçaram Sebastopol com redes barcos, helicópteros, golfinhos antimerciadores, inútil contra isso. Até abril 2024, Rússia perdeu 27 de 80 navios, incluindo um submarino. Frota funcionalmente inativa.
A Moskva foi segundo cruzeiro afundado em combate desde 1982. Sem ela, russos abortaram invasão anfíbia em Odessa. Você acha que marinhas tradicionais ainda dominam? Isso redefine tudo. Tal é o poder inovador pouco contra gigante. Quem diria? Imagine o futuro. Destinos ditados por quem se adapta rápido, não quem pesa mais. Mas outros dramas Agtilde no mar esperando? Ou medo da repetição global? Tal reviravolta chocante questioneia tudo. Como náuticas evoluirão? Prepare-se para o arrímape que virá. A invasão da Rússia na Ucrânia trouxe um cenário devastador para a marinha ucraniana. Em apenas um mês, 27 navios da marinha da Ucrânia foram capturados ou destruídos, junto a 18 embarcações da guarda costeira, principalmente durante a captura de Berdiansk e o cerco a Mariupol. Forçados pelas circunstâncias, os ucranianos tiveram que afundar sua fragata-chefe, a F-130 Saidachny, em Mykolaiv, para evitar que caísse nas mãos da marinha russa. No entanto, o curso da guerra marinha começaria a mudar. Em 14 de abril de 2022, um evento marcante ocorreu. O destroyer russo Moskva foi atingido por mísseis ucranianos Neptune e em chamas, um sinal claro de que a marinha da Ucrânia ainda tinha muito a oferecer. O incêndio a bordo do Moskva se intensificou devido à explosão de munições, resultando em seu afundamento enquanto era rebocado para o porto de Sevastopol. Esse momento foi um divisor de águas. 2 semanas depois, forças ucranianas lançaram um ataque contra 4 embarcações de patrulha da classe Raptor usando drones Bayraktar TB2, próximo à ilha Snake. Destes, 3 foram destruídos e uma severamente danificada. Os Bayraktar continuariam a fazer estragos, eliminando o navio de desembarque nas semanas seguintes. O ponto de virada se consolidou em 20 de junho de 2022, quando o rebocador Vasily Bek foi atingido e afundado, provavelmente por 2 mísseis Harpoon. Em outubro, a situação atingiu um novo patamar. No dia 29, os ucranianos lançaram sua primeira grande incursão em Sevastopol, utilizando uma combinação de drones aéreos e navais. Embora este ataque específico não causasse danos significativos à frota russa, ele evidenciou o novo potencial da marinha ucraniana. O ataque danificou a draga de Minas Ivan Golubiets e a fragata Admiral Makarov, estabelecendo um novo padrão de operações. A Ucrânia agora tinha a capacidade de atacar não apenas embarcações no mar, mas também aquelas ancoradas em portos na Crimeia, uma mudança crucial nas dinâmicas de combate naval na região. O cenário no Mar Negro havia mudado dramaticamente. A marinha da Ucrânia, antes considerada ineficaz, mostrou que poderia lançar ataques potentes a partir de drones e mísseis ancorados em seu território. A batalha que antes parecia perdida agora contava com novas táticas, indicando que a guerra no Mar Negro estava longe de acabar. Afinal, o que mais a Ucrânia poderia fazer agora que o equilíbrio de poder começava a mudar? Antes de a invasão da Ucrânia, o cenário no Mar Negro parecia favorável para a Rússia, cujas forças navais eram esmagadoramente superiores. No entanto, o que se seguiu a essa incursão seria uma reviravolta impressionante. Ao longo dos últimos anos, a Ucrânia se reequipou e se reinventou, transformando-se em uma força naval ágil e profundamente adaptável. Os ucranianos perceberam, mesmo antes do conflito, que igualar o poder militar da Rússia seria uma tarefa inviável. Assim, a estratégia da Ucrânia tornou-se baseada em princípios assimétricos, destacando-se no uso de drones. Essa transformação levou a marinha a substituir grandes navios de guerra, submarinos e porta-aviões por pequenas embarcações rápidas e drones, criando uma frota flexível e eficaz. Em 2023, essa nova força começou a mostrar seu imenso potencial. Em 24 de maio, uma embarcação de inteligência da classe Yuri Ivanov, a Ivan Kurs, foi danificada por um dos 3 drones marinhos ucranianos. Poucas semanas depois, em 4 de agosto, perto do porto de Novorossiysk, o navio de desembarque da classe Reputia foi seriamente atingido por um drone do mar, forçando a marinha russa a rebocá-lo para o porto. Após essa operação, embarcações russas deixaram o porto apressadamente, dispersando-se pelo Mar Negro. Nesse cenário, as operações ucranianas não se limitaram apenas aos drones navais. Em 13 de setembro, a Ucrânia lançou um ataque em Sevastopol utilizando 2 bombardeiros, os quais dispararam mísseis Tornado fornecidos pela Grã-Bretanha, causando a destruição de um navio de desembarque e uma embarcação patrulha da classe KS-701. O submarino Kilo Class Rostov-on-Don também sofreu danos irreparáveis.
Como a marinha da Ucrânia se tornaria uma força formidável, capaz de desferir golpes devastadores na frota russa? E quais seriam as consequências para os planos de dominação russa no Mar Negro? A ascensão dos drones pode ser a chave para uma nova era de guerra naval. Imagina o exército ucraniano humilhando a poderosa frota russa, uma a uma, com inovações que transformam o Mar Negro em um pesadelo naval. Será que a derrota da Rússia começou exatamente aqui? No dia seguinte ao ataque devastador a Sebastopol, onde mísseis Tornado britânicos destruíram navios e danificaram um submarino de classe Kilo além do reparo. Outro barco patrulha, o Project F-71 Tunits classe Sergei Kotov, foi atingido por um drone naval ucraniano. O cheiro de fumaça e metal queimado pairava no ar. Sons de explosões ecoando como trovões distantes. E logo, em março do ano seguinte, um segundo drone naval o afundou completamente, deixando a frota russa boiando em pânico. Será que foi só o começo do fim para os gigantes do Mar Negro, ou a Ucrânia esconderia um segredo ainda mais chocante? A Ucrânia não parou. Em 4 de novembro, usou mísseis de cruzeiro para atacar o estaleiro Zalil em Kerch, na Crimeia. Danificou gravemente, talvez afundou, o corveta classe Karakur Taskold, novo e carregado com mísseis calibre cruising. Imagine o sol refletindo nas ondas turbulentas, o calor das explosões queimando a pele distante. Um ataque similar, com mísseis de cruzeiro lançados do ar, atingiu um navio de desembarque Novochakaz em 26 de dezembro, Natal para nós. Vídeos chocaram o mundo, explosões maciças, fogo devorando o barco, munições possivelmente de cruzeiro detonando a bordo. 74 marinheiros russos mortos, 27 feridos. O cheiro de pólvora se misturava ao sal marinho, corpos tremendo no caos. E se essa foi apenas a abertura? O que aconteceria no ano novo? Quando drones invisíveis tomariam o controle? Mas em 2024, a arma ucraniana causando mais estragos no Mar Negro continuou sendo seus drones navais, especialmente o Magura V5. Esse veículo de superfície não tripulado multiuso, USB, desenvolvido pela Ucrânia por cerca de $273 mil cada, realiza vigilância, reconhecimento, patrulha, busca e salvamento contra medidas de minas, segurança marítima e missões de combate. Será que um drone barato podia realmente aniquilar navios gigantes, ou era hora de a Rússia admitir sua fraqueza humilhante? O drone mede 18 pés de comprimento, pesa cerca de 2.200 libras, com capacidade de carga útil até 705 libras e meia. Propulsão por jato d'água, velocidade máxima de 48 milhas por hora, cruzeiro de 25. Autonomia operacional de 500 milhas, alcançando a Crimeia e boa parte da costa russa do Mar Negro. Seu armamento principal é uma carga explosiva até 705 libras e meia, para ataques kamikaze contra navios. Mas foi modificado para carregar R-73 também. Você consegue sentir o tremor das águas quando esse fantasma silencioso se aproxima, radar baixo e assinatura térmica mínima, casco de fibra de carbono em V, com apenas 1,6 pés acima da linha d'água? Que reviravolta invisível! O módulo de combate inclui sistemas de comunicação redundantes como rádio ME, repetidor aéreo ou satélite, resistindo a interferências. Equipado com navegação avançada, GNSS, inercial e visual, para operação autônoma ou remota. Transmite até 3 streams de vídeo HD em tempo real, aprimorando a consciência situacional. Pode operar em enxames, usando drones isca para saturar defesas inimigas. E o impacto foi devastador, uma humilhação que ecoou globalmente. Em 2 de fevereiro, vídeos ucranianos mostraram o afundamento do corveta classe Tarantul R-334 Ivanovets na Baía de Donuslas, outrora fortaleza ucraniana, usando o SBS Magura V5. Poucas semanas depois, esses drones afundaram o grande navio de desembarque classe Projeto 775 Sevart Kunikol costa da Crimeia. Em 6 de junho, afundaram o rebocador Saturn. A Rússia tentou se defender. Depois do ataque com drones a Sebastopol em 29 de outubro de 2022, fortificou o porto com 6 camadas de barreiras físicas, redes buons, barcos patrulha, helicópteros, golfinhos antidivers e artilharia. Mas foi em vão. Até abril de 2024, praticamente 1/3 da frota do Mar Negro russa, 27 de 80 navios, incluindo um submarino, foi afundado ou incapacitado. O Ministério da Defesa britânico declarou a frota funcionalmente inativa. Pense na dor.
O afundamento do Moskva, o único navio com sistemas antiaéreos para defender formações inteiras de ataques aéreos, tornou a frota incapaz de operar livremente no noroeste do Mar Negro. Forçou a Rússia a abandonar planos de desembarque anfíbio perto de Odessa. E isso permanece assim. Inovação ucraniana venceu a força bruta russa. Inesperado? Sim. Humilhante? Absolutamente. Qual o próximo gigante a cair? Lembre-se do impacto que os drones têm exercido na guerra moderna. Eles se tornaram a chave para a resistência ucraniana no Mar Negro. A Magura V5, uma das criações mais impressionantes da marinha ucraniana, é uma plataforma poderosa, capaz de operar a até 800 quilômetros ao redor da costa da Crimeia, colocando em risco o domínio naval russo. Armada com explosivos para ataques kamikaze, ela se adapta cinicamente às necessidades do campo de batalha. Esse incrível drone vai além, com um módulo de combate que inclui sistemas de comunicação redundantes. Equipado com uma combinação de rádio em malha e comunicação via satélite, a Magura V5 garante conectividade robusta mesmo sob pressão. Seu sistema de navegação avançado, que combina GNSS e orientação visual, permite que opere de forma autônoma ou controlada à distância. Estando camuflada em um casco de fibra de carbono em forma de V, é praticamente invisível para os radares e dispositivos térmicos inimigos. Mas não é só isso. O drone pode transmitir até 3 fluxos de vídeo em alta definição em tempo real, aumentando a consciência situacional dos operadores. Adicionalmente, sua capacidade de formar enxames, utilizando drones de alvo para distrair as defesas inimigas, evidencia sua eficácia como arma. No dia 1º de fevereiro de 2024, a Ucrânia divulgou vídeos que mostravam a impressionante vitória sobre o navio de guerra russo R-334 Ivanovets, afundado com a ajuda da Magura V5 em Donauslov Bay. As vitórias dos drones não pararam por aí. Semanas depois, foram acreditadas mais derrotas ao exército russo, incluindo um grande navio de desembarque na costa da Crimeia. Em 6 de junho, o Tugboa Saturn encontrou um destino semelhante. O aumento da eficácia dos drones ucranianos fez com que após o ataque de 29 de outubro de 2022 em Sevastopol, a Rússia tentasse reforçar sua defesa. 6 camadas de barreiras físicas, incluindo redes e pontos de patrulha marítima, foram instaladas ao longo do porto. No entanto, todos os esforços foram em vão. Até abril de 2024, mais da metade da frota do Mar Negro, composta por 80 embarcações, já havia sido afundada ou neutralizada. O impacto do afundamento da Moskva, um cruzeiro outrora imponente, foi devastador e sem precedentes na história naval, dando um duro golpe nas ambições da frota russa e mudando o cenário de poder na região. Afinal, quem diria que a inovação e a agilidade poderiam ofuscar a força bruta russa? O futuro das batalhas navais depende dessa nova forma de guerra. A história das tensões no Mar Negro entre a Ucrânia e a Rússia se intensificou de maneira inesperada. Após anos de conflito, em abril de 2024, as forças ucranianas conseguiram causar enormes danos à frota do Mar Negro da Rússia, que perdeu 27 dos 80 navios, incluindo um submarino, forçando o Ministério da Defesa britânico a declarar essa frota como funcionalmente inativa. O afundamento do navio Moskva foi um dos maiores golpes que a Rússia poderia sofrer. O Moskva não era apenas um navio qualquer. Era um cruzador, e sua destruição marcou a segunda vez na história naval em que um navio desse tipo foi abatido em combate. A primeira ocorrência foi em 1982, com o afundamento do Ara-General Belgrano, na Guerra das Malvinas, por um submarino britânico. O Moskva era o único navio da frota com sistemas de mísseis antiaéreos, capaz de proteger uma formação naval inteira contra ameaças aéreas. Com a perda desse poderoso cruzador, a frota do Mar Negro se viu incapaz de operar livremente na parte noroeste do mar. Mais grave ainda, a destruição do Moskva forçou a Rússia a cancelar seus planos de desembarque anfíbio próximo a Odessa, uma movimentação crucial em suas estratégias. Essa situação se mantém até hoje. Enquanto a pressão dos drones e mísseis ucranianos aumentava, a Rússia já havia começado a retirar sua frota do Mar Negro em outubro de 2023. Em 15 de julho de 2024, o último navio de guerra que restou dessa antiga frota de prestígio deixou a base de Sevastopol. Vários navios, incluindo fragatas armadas com mísseis e submarinos, foram forçados a recuar para águas mais seguras. Alguns se movendo para pequenas bases ou enseada ao longo da costa do Mar Negro.
Num tom sombrio, Tom Sharp, um ex-capitão da Marinha Real, escreveu: se a Rússia pensava em encontrar segurança, rapidamente se deu conta de que nenhum lugar é seguro. Com a humilhação russa se intensificando no Mar Negro, se sabe que a estratégia da Ucrânia, conhecida como sanções cinéticas, visa desestabilizar a logística e a economia de guerra da Rússia, atingindo o cerne de suas capacidades de refino e suprimentos de combustível. Embora a Ucrânia possa não ter o número necessário de tropas e equipamentos para resistir indefinidamente à invasão, suas táticas inovadoras estão desafiando a percepção de poder era inicialmente dominada pela Rússia. A história naval da Ucrânia está se reescrevendo diante de nossos olhos, trazendo uma reviravolta explosiva. Em um incidente marcante, 2 helicópteros russos Mi-8 foram abatidos, e um terceiro danificado, por mísseis disparados pelos drones Magura V-5. A impactante cena revelou que todos os tripulantes dos helicópteros perderam suas vidas. Foi a primeira vez que aeronaves foram destruídas por drones navais, um marco na guerra moderna. Em maio, a Magura fez história novamente, abatendo um caça russo Su-30 avaliado em $50 milhões. O fato de ter conseguido derrubar um jato de combate com mísseis em 9 Sidewinder disparados de um drone naval faz parte não apenas do avanço em drones, mas também da evolução da história do combate aéreo. No mesmo dia, as forças ucranianas derrubaram um segundo Su-30. Embora um dos pilotos tenha se perdido, o outro teve a oportunidade de se ejetar e escapar. Essa foi a primeira evidência conhecida do uso da variante Magura 7, revelando a inovação surpreendente da Marinha da Ucrânia. No dia 21 de agosto, a inteligência militar da Ucrânia, RUR, anunciou uma nova vitória, um ataque a uma embarcação de patrulha russa no Mar Negro, perto da cidade ocupada de Zalizny. O ataque resultou na morte de 5 tripulantes e foi efetivado por um míssil lançado por um USB, guiado por um laser e controlado remotamente. Os drones navais ucranianos começaram a desempenhar um papel crucial nas operações ofensivas. Em 24 de setembro, o RUR atacou terminais de petróleo russos, em Upsi e Novorosísk, utilizando drones navais que incapacitaram as operações de exportação na costa do Mar Negro. Esses drones apontaram para centros logísticos essenciais, incluindo o complexo de carregamento de petróleo controlado pelo Estado e o terminal do consórcio do oleoduto do Mar Cáspio em Novorosísk. Essas instalações representam uma parte vital das exportações de petróleo da Rússia, com capacidade combinada de cerca de 2 milhões de barris por dia. Enquanto isso, a inovação naval da Ucrânia continua a prosperar. Em setembro, uma nova embarcação USB chamada Barracuda foi apresentada. Este modelo modular foi desenvolvido para enfrentar o terreno traiçoeiro dos rios e costas ucranianas e pode ser equipado com diferentes sistemas de armas, conforme a missão. O futuro naval da Ucrânia parece promissor e repleto de surpresas. Como será a próxima manobra? As marés da guerra estão mudando, e a Marinha da Ucrânia está se tornando uma força a ser reconhecida, desafiando adversários em um cenário que pode reescrever as regras do conflito no Mar Negro. O que vem por aí? Uma nova era de combates navais está apenas começando. Antes de tudo, a situação no Mar Negro era tensa, e a Ucrânia lutava contra a invasão da Rússia. Embora sua marinha estivesse em uma posição muito desfavorável, com um número de navios que mal se comparava à frota russa, a história deu uma guinada surpreendente. Conforme os conflitos se intensificaram, a Ucrânia começou a implementar uma nova estratégia de combate no mar, focando em drones navais inovadores que mudariam o rumo da guerra. Vamos descobrir como a Ucrânia fez isso e o impacto que teve nas forças navais da Rússia. No cenário atual, a Marinha Russa estava considerando o uso de barcos não tripulados, USVS, como portadores de equipamentos de vigilância e drones, além de mísseis e outros armamentos. Em agosto de 2025, a Rússia anunciou seu primeiro ataque bem-sucedido com um USV, quando um desses barcos conseguiu afundar o navio de reconhecimento ucraniano Simferopol, próximo ao rio Danúbio. Essa conquista foi um pequeno avanço em meio a um desafio muito maior. Estando ciente das capacidades da Ucrânia, Moscou começou a explorar plataformas mais ambiciosas como o Katran, um porta-drones navais projetado para lançar dezenas de drones kamikaze em missões de até 200 quilômetros de distância. Mas a Rússia ainda tinha um longo caminho pela frente para recuperar algum controle sobre o Mar Negro. As lições aprendidas em combate não passaram desapercebidas para as marinhas mundiais. O almirante Sabenki, ex-chefe da Marinha Real Britânica, destacou que as inovações em navios e automação produziram um momento dreadnought.
uma referência a mudanças de paradigma que levaram as marinhas britânica e alemã a reavaliar suas estratégias no início do século XX. A Ucrânia, ao executar ataques bem-sucedidos, mostrou a outras marinhas que novas capacidades ofensivas e táticas eram essenciais para a era moderna. Por outro lado, a eficácia desses ataques exigiu que as marinhas reconsiderassem urgentemente suas estratégias defensivas. Esse cenário não passou despercebido. Outros países como China, Irã e Coreia do Norte estão desenvolvendo drones navais autônomos inspirados nas táticas ucranianas. As forças da OTAN também estão na corrida, criando uma variedade de sistemas navais não tripulados para se proteger contra essa nova classe de ameaça. Estamos diante de uma revolução no combate naval, onde a inovação pode superar a força bruta. As próximas batalhas nos mares definiriam novos parâmetros do que significa a guerra moderna. Agora, imagine uma frota de drones pequenos, mas letais, atacando sem aviso. A situação que se desenrola no Mar Negro pode muito bem ser o prenúncio de um novo tipo de combate naval, onde a astúcia e a velocidade são mais decisivas do que o poderio militar tradicional. O que as marinhas do mundo farão agora para se adaptar a esta nova realidade? Você sabia que uma pequena nação como a Ucrânia conseguiu humilhar a poderosa marinha da Rússia no Mar Negro, afundando naves enormes e forçando a frota inimiga a se esconder como ratos assustados? Imagine o estrondo ensurdecedor das explosões marinhas, o cheiro acre de pólvora queimada e o contato gelado da água salgada na pele, enquanto guerreiros ucranianos redefinem a guerra naval com drones que custam uma fração do preço de couraçados russos. Como uma inovação tão simples pôde derrubar gigantes? Vamos mergulhar nessa história chocante de agilidade contra força bruta. Antes da invasão russa à Ucrânia, parecia absurdo pensar que Kiev poderia dominar o Mar Negro, onde a frota de Moscou reinava soberana, com mais de 100 navios contra uns poucos barcos ucranianos. E realmente nos primeiros meses a superioridade russa era esmagadora, com capturas e destruições que fizeram Kiev recuar. Mas em quase 4 anos, contra todas as expectativas, a vantagem naval passou para a Ucrânia, deixando a frota russa paralisada. Como isso aconteceu? Vamos explorar as armas invisíveis que mudaram tudo, com tensão palpável e reviravoltas que vão gelar sua espinha. Na etapa anterior, vimos a invasão inicial exterminar a marinha ucraniana existente, com bases ocupadas e navios afundados em Voroshilovsk ou Berdyansk. Mas os Estados Unidos e a OTAN iniciaram uma reconstrução focada em barcos pequenos e ágeis, como as patrulheiras da classe Island e corvetas Zada da Turquia. Quando a guerra explodiu em 2022, a frota russa era 7,5 vezes maior, sem equivalentes ucranianos encouraçadas. As capturas russas destruíram pelo menos 27 navios ucranianos e 18 da guarda costeira, forçando Kiev a afundar seu navio almirante, o Hetman Sahaidachny em Mykolaiv. O medo era real, o pânico à noite com sirenes uivando e chuvas frias molhando o asfalto, enquanto a água negra do mar escondia traições inesperadas. Como uma nação atacada revidaria assim? E se tudo fosse uma armadilha brilhante? Na parte anterior, os passos iniciais da reconstrução naval ucraniana, com doações da OTAN e barcos leves, colidiram com a invasão russa de 2022, resultando em perdas devastadoras para Kiev, com frotas capturadas e afundadas voluntariamente para evitar capturas, ecoando explosões que sacudiam o chão e o gosto amargo de derrota no ar. Mas em abril de 2022, uma reviravolta chocante mudou o jogo. O navio almirante russo Moscovo, equipado com mísseis antiaéreos, foi incendiado por mísseis ucranianos Neptuno, afundando enquanto era rebocado para Sebastopol, abrindo um buraco na defesa da Frota Negra. 2 semanas depois, drones Bayraktar TB2 destruíram 3 barcos patrulha russos da classe Raptor em Ilha da Serpente, seguido de ataques a navios de desembarque. Em junho, mísseis Harpoon afundaram o rebocador Vasily Bek. Outono trouxe novos choques. Em outubro, uma incursão ucraniana em Sebastopol com drones aéreos danificou o contratorpedeiro Ivan Golubes e o almirante Makarov, provando que navios russos não estavam mais seguros em portos da Crimeia ocupada. A humilhação russa era palpável, com cheiros de fumaça e metal retorcido enchendo o ar marinho, o vento salgado carregando gritos distantes. Como uma força superior pôde ser abatida assim, pedaço por pedaço? E se a Ucrânia estivesse apenas começando seu contra-ataque implacável?
Na fase anterior, a destruição do Moscovo em abril de 2022 e ataques subsequentes com Bayraktar TB2 e mísseis marcaram o início da humilhação russa no Mar Negro, com navios afundados e portos vulneráveis a incursões ucranianas, criando uma sensação de impotência com explosões reverberando como trovões distantes e o toque grudento de óleo na água. Mas Kiev apostou em drones assimétricos, substituindo corvetas inexistentes por barcos pequenos, infláveis e drones navais, transformando sua frota em 2023. Esse arsenal flexível cresceu exponencialmente, A história que você prestes a ouvir revela uma reviravolta surpreendente nas águas do Mar Negro. Assim como os especialistas previam o domínio da Rússia, a Ucrânia se reergueu utilizando uma estratégia que funde inovação e resiliência. Antes da invasão, muitos poderiam ter acreditado que a Ucrânia era uma presa fácil. Mas, através de um plano audacioso, eles passaram a transformar dificuldades em oportunidades. No início da invasão russa, o exército ucraniano parecia em desvantagem. A marinha russa possuía uma frota consideravelmente maior e mais poderosa. Em apenas um mês, a Ucrânia perdeu 27 navios de guerra, e sua embarcação de comando foi afundada para evitar captura. A situação parecia desesperadora, mas em 14 de abril de 2022, um ponto de virada. O navio insígnia russo, a Moscovo, sucumbiu sob os ataques de mísseis ucranianos. Com isso o jogo virou. O que parecia um desastre agora marcava o início de uma nova era. A partir desse momento a estratégia da Ucrânia evoluiu. Com a ajuda de drones e mísseis, a marinha ucraniana começou a realizar ataques cirúrgicos. Em 2023, um novo comandante, as drônicas de combate, emergia como um verdadeiro terror para os navios da marinha russa. Drones navais como o Magura V5 tornaram-se protagonistas. Equipados com tecnologia de ponta, esses dispositivos não apenas atacavam, mas transformavam a tática de combate. O impacto dos drones foi devastador. Em 1º de fevereiro de 2024, os Magura V5 afundaram um poderoso navio russo, desmantelando a autoestima da marinha adversária. Você pode imaginar o pânico a bordo ao perceber que seus próprios sistemas de defesa não eram suficientes? A narrativa direcionava-se a um novo patamar de inovação bélica. Assim, a guerra no Mar Negro não era apenas uma batalha, era uma luta de estratégia e adaptação. Ressaltando a inovação, o uso de drones navais levou a Ucrânia a um nível de ouro em guerra assimétrica. Na virada do ano, a marinha ucraniana não só danificou, mas destruiu helicópteros russos. Este foi o primeiro caso documentado em que aeronaves foram derrubadas por drones navais. O que está se preparando para ser o futuro da guerra naval? Algumas surpresas ainda estão por vir, e é essa grande mudança que moldará o cenário do conflito. À medida que 2025 avança, a Ucrânia continua a atacar as infraestruturas russas, e as chamadas sanções cinéticas estão gerando um impacto econômico real. A desestabilização da logística russa pode significar a vitória final? A resposta não é simples, mas uma coisa é certa. O que parecia uma derrota iminente se transformou em uma luta pela liberdade que está redefinindo os mares do Mar Negro. Você estava preparado para tudo isso? Às vezes, a inovação e a agilidade vencem a pura força bruta. Antes da invasão russa na Ucrânia, a ideia de que a Ucrânia poderia se tornar muito maior e mais poderosa, desafiando a marinha russa no Mar Negro, pareceria absurda. E em grande medida foi exatamente o que aconteceu. Em quase 4 anos, contra todas as expectativas, a vantagem no Mar Negro permanece com a Ucrânia, como tem sido há meses no conflito. Vamos explorar o que a Ucrânia mantém no Mar Negro e o que isso significa para o futuro da guerra naval em geral. A Ucrânia tinha alguma frota, mas era competente quando independente após o colapso soviético em 1991. No entanto, há 3 ou 4 anos, isso foi capturado ou destruído pela Rússia durante a anexação da Crimeia em 2014. O creme da frota ucraniana estava baseado na Baía de Donetsk. A frota ucraniana era baseada em navios de 60 anos, fundados em 1783 pelo príncipe Potemkin. Foi bloqueada em 3 de março de 2014 por cruzadores Rússia. Então, a Ucrânia subjugou navios como Oreskov e Skuvia Shakht. Vagando em março, a terceira base ucraniana, instalações de reparo e grande parte do pessoal também foram tomados. Nos anos 2020, os Estados Unidos e aliados da OTAN começaram a reconstruir as capacidades navais da Ucrânia. A ideia era desenvolver uma frota de mosquitos de navios pequenos e rápidos para defesa costeira e interoperabilidade com forças da OTAN.
O plano progredia com 2 barcos patrulha classe Island doados pelos Estados Unidos até 2018, mais 2 e 2 corvetas classe Ada da Turquia impedido. Então a Rússia invadiu. Na época, a frota do Mar Negro russa era pelo menos 7,5 vezes maior que a ucraniana, que não tinha corvetas, submarinos, destruidores ou porta-aviões. Nas primeiras semanas da invasão, os russos usaram sua vantagem. No primeiro mês, pelo menos 27 navios da marinha ucraniana e 18 da guarda costeira foram capturados ou destruídos, principalmente na captura de Berliansk e no cerco de Mariupol. Os ucranianos foram forçados a afundar sua nau capitânia, o F-130 Hetman Saidachny, uma fragata classe Krivak III, em Mykolaiv, para evitar sua captura pela marinha russa. Mas então, a maré virou a favor da Ucrânia. Confirmado em 14 de abril de 2022, quando a nau capitânia da frota do Mar Negro, o Moskva, incendiou após ser atingida por mísseis antinavio Neptuno ucranianos. Um grande incêndio eclodiu a bordo após explosões de munições, e o navio afundou enquanto era rebocado para Sevastopol. 2 semanas depois, forças ucranianas atacaram 4 barcos patrulha classe Raptor com drones Bayraktar TB2 próximos à Ilha da Cobra, destruindo 3 e danificando gravemente o 4º. Em seguida, drones Bayraktar TB2 destruíram um navio de desembarque na mesma área nos dias seguintes. Em 20 de junho de 2022, a Ucrânia atingiu e afundou o rebocador de resgate Vasily Bek, atingindo diretamente com 2 mísseis Harpoon. Em outubro, a Ucrânia deu um golpe que estabeleceu o padrão para o que seguiria. Em 29 de outubro, lançou seu primeiro grande ataque a Sevastopol, com combinação de drones aéreos e navais, embora nenhum dano significativo à frota do Mar Negro nesse ataque. Os drones ucranianos atingiram e danificaram o caça-minas classe Natia, Ivan Golubes, e a fragata Admiral Makarov, marcando o tom. A Ucrânia não estava mais limitada a atingir navios russos no mar ou ancorados na Crimeia com mísseis e drones lançados de terra. Agora, também podia atacar com drones navais. Uma mudança que alterou a dinâmica no Mar Negro e, como veremos, a dinâmica da guerra naval em geral. A Ucrânia virou para drones na guerra assimétrica como estratégia abrangente para contrabalançar os números superiores russos e o poder de fogo, e em lugar nenhum essa estratégia foi mais eficaz do que no Mar Negro. Muito antes da invasão, a Ucrânia reconheceu que alcançar paridade militar com a Rússia seria impossível. Como resultado, a marinha teve que ser construída segundo um princípio assimétrico, segundo o presidente do Centro de Segurança e Cooperação da Ucrânia e ex-conselheiro do Ministério da Defesa. Na prática, isso significava substituir os navios de guerra, submarinos e porta-aviões que faltavam por drones. Até 2023, a marinha ucraniana reconfigurou-se em uma força ágil e orientada assimetricamente. A frota baseia-se em pequenas embarcações de patrulha e barcos infláveis rígidos, apoiados por uma gama crescente de drones navais, drones aéreos e mísseis antinavio. Durante 2023, o impacto dessa nova frota cresceu. Em 24 de maio, o navio de inteligência classe Yuri Ivanov, Ivan Kurs, foi danificado por um de 3 drones navais ucranianos. Em 4 de agosto, perto do porto de Novorossisk, o navio de desembarque classe Projeto 775 Ropusha, Olenegorsk Gorniak, foi seriamente danificado por um drone naval e rebocado pela marinha russa. Após o ataque, a marinha ucraniana relatou navios russos deixando o porto apressados e dispersando no Mar Negro. Os ataques ucranianos à frota do Mar Negro não se limitaram a drones navais. Em 13 de setembro, a Ucrânia atacou Sevastopol com 2 bombardeiros e mísseis Storm Shadow fornecidos pelo Reino Unido. O navio Minelayer e um barco patrulha classe Projeto KS-701 Tunits foram atingidos e destruídos, enquanto o submarino classe Kilo, Rostov-on-Don, foi danificado além do reparo econômico. Outro barco patrulha, o Projeto 22160 Sergei Kotov, foi danificado por ataque de drone naval ucraniano no dia seguinte e afundado por outro drone naval em março do ano seguinte. A Ucrânia usou mísseis de cruzeiro para atacar o estaleiro Zalil em Kerch, Crimeia, em 4 de novembro, danificando e possivelmente afundando o relativamente novo corveta classe Karakur Taskold, equipado com mísseis calibre. Um ataque similar com mísseis de cruzeiro lançados do ar em 26 de dezembro, dia dos presentes, atingiu o Novocherkassk, um grande navio de desembarque russo.
Vídeos do incidente mostraram múltiplas explosões massivas e incêndios, indicando que munições, possivelmente mísseis de cruzeiro, a bordo haviam detonado pelo ataque. Aproximadamente 74 membros da tripulação morreram, e 27 foram feridos como resultado. Entrando em 2024, a arma ucraniana causando mais dano no Mar Negro continuou sendo seus drones navais, em particular o Magura V-5. O Magura V-5 é um veículo de superfície não tripulado multiuso, ou USV, desenvolvido pela Ucrânia por cerca de $273 mil cada. Capaz de realizar vigilância, reconhecimento, patrulha, busca e resgate, contramedidas de mina, segurança marítima e missões de combate, claro. O drone tem 18 pés de comprimento e pesa cerca de 2.200 libras, com capacidade de carga útil de até 705 libras. Alimentado por um sistema de propulsão por jato de água, alcança velocidade máxima de 48 milhas por hora, com cruzeiro de 25 milhas por hora. Importante, o alcance operacional do Magura V-5 estende-se a cerca de 500 milhas, trazendo a Crimeia e grande parte da costa russa do Mar Negro ao alcance. O armamento principal é uma carga explosiva de até 705 libras, projetada para ataques kamikaze em navios. No entanto, foi modificado para carregar mísseis. O módulo de combate inclui sistemas de comunicação redundantes, como rádio ME com repetidor aéreo, ou comunicação por satélite para conectividade resistente a jamming, equipado com sistemas de navegação avançados, incluindo GNSS, inercial e orientação visual, permitindo operação autônoma ou controlada remotamente. Também é furtivo, com baixas assinaturas de radar e térmica, aprimoradas por um perfil baixo e casco em vez de fibra de carbono, com altura de linha de água de apenas 1,6 pés. Pode transmitir até 3 streams de vídeo HD em tempo real, melhorando a consciência situacional para operadores. Também capaz de operar em formações de enxame com drones decoys usados para saturar defesas inimigas e aumentar a taxa de sucesso de ataques. Graças a esses recursos, o impacto do Magura V-5 foi devastador, em 1º de fevereiro de 2024. A Ucrânia lançou vídeo alegando mostrar o afundamento da corveta classe Tarantul Ivanovets, na antiga fortaleza naval ucraniana de Donetsk Bay, usando drones Magura V-5. Semanas depois, drones ucranianos Magura V-5 afundaram o grande navio de desembarque Projeto 775, Azov, fora da costa da Crimeia. Em 6 de junho, Magura V-5 foram usados novamente, afundando o rebocador russo Saturn. Claro, os russos tentaram mitigar a ameaça da inesperada força naval ucraniana. Após o ataque de drone naval a Sevastopol em 29 de outubro de 2022, começaram a reforçar seriamente as defesas do porto. Até abril de 2023, haviam colocado 6 camadas de barreiras físicas como redes e buons, além de barcos patrulha, patrulhas de helicópteros, golfinhos antidiver e emplacamentos de armas. No entanto, para a frota do Mar Negro muito disso foi em vão. Até abril de 2024, quase um terço da frota do Mar Negro russa, 27 de 80 navios, incluindo um submarino, havia sido afundado ou incapacitado, levando o Ministério da Defesa britânico a declarar a frota funcionalmente inativa. O afundamento do Moskva foi um golpe particularmente doloroso. Foi apenas a segunda vez na história naval que um navio classe cruzador foi destruído em combate. O Ara-General Belgrano argentino havia sido afundado por um submarino britânico durante a Guerra das Malvinas de 1982. O Moskva era o único navio da frota equipado com sistemas de mísseis antiaéreos, capaz de defender uma formação naval inteira contra Arata. Sua perda tornou a frota incapaz de operar livremente na parte noroeste do Mar Negro. Mais importante, forçou a Rússia a abandonar planos de desembarque anfíbio perto de Odessa. Isso permanece o status quo hoje. Você imagina uma inovação tão brilhante que inverte uma guerra inteira, humilhando poderosos navios russos e transformando mares em campos de batalha tecnológicos? Prepare-se para uma reviravolta que expõe como uma nação superada dominou o Mar Negro com drones invisíveis, forçando a Rússia a recuar em vergonha absoluta. Vamos recordar um flash. O odor acre de fumaça salgada pairando no ar úmido de Sevastopol, sirens uivando à noite enquanto incêndios consumiam o orgulhoso Moskva. Chamas laranja dançando contra o céu negro, o choque sensor de explosões ecoando como trovões distantes, lembrando a vulnerabilidade de impérios aparentemente invencíveis.
Nas semanas iniciais da invasão russa, contra todas as suas desvantagens navais, a Ucrânia enfrentou números esmagadores. Mas como essa nação pequena conseguiu não só sobreviver, mas prosperar em águas disputadas? A resposta está na adaptação inteligente, usando pequenas embarcações e tecnologia inovadora para desafiar a força bruta. Porque você se pergunta, a Rússia investiu bilhões em uma frota gigante só para vê-la afundir. A história naval da Ucrânia tem se revelado uma luta intensa de inovação e resiliência diante de um adversário overpowering. No calor do conflito, enquanto a Ucrânia enfrentava dificuldades contra os muitas vezes superiores navios russos no Mar Negro, o cenário começou a mudar. A Ucrânia, percebendo a necessidade de superar as limitações de seus recursos, investiu fortemente em novas tecnologias. Recentemente, a Brigada de Defesa Costeira da Ucrânia apresentou seu mais novo veículo de superfície não tripulado batizado de Barracuda. Essa embarcação modular foi projetada para enfrentar as complexidades dos rios e águas costeiras ucranianas. Notavelmente, a Barracuda destaca-se por incorporar elementos de inteligência artificial, permitindo maior autonomia. Com essa inovação, ela consegue identificar ameaças, navegar por águas difíceis e aliviar o trabalho dos operadores humanos. Contudo, a consolidação da inovação ucraniana não passou despercebida por Moscovo. Apesar de sua humilhação inicial, a Rússia começou a recuperar-se, desenvolvendo suas próprias inovações. Em um episódio revelador, em abril de 2025, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou um ambicioso plano de expansão naval avaliado em $100 bilhões, destinado a modernizar a frota da Rússia, em resposta às vulnerabilidades expostas pela Ucrânia. Enquanto isso, os próprios desafios da Rússia se tornaram evidentes. O chefe da inteligência de defesa da Ucrânia, KYRYL, ressaltou que a frota do Mar Negro da Rússia estava completamente bloqueada. As piadas sobre a Ucrânia não ter uma frota logo se tornaram obsoletas, pois a Rússia também se viu em uma posição limitada. Para lidar com essa nova realidade, a Rússia retirou a maioria de seus navios da linha de frente e reforçou suas defesas costeiras, mesmo que essas defesas fossem constantemente desafiadas por drones ucranianos tanto do ar quanto do mar. Por outro lado, o sucesso da Ucrânia com drones navais inspirou a Rússia a desenvolver suas próprias embarcações não tripuladas. De acordo com especialistas como Samuel Bender, os desenvolvedores russos recalibraram suas estratégias, influenciados pelos navios ucranianos. Ao longo do tempo, planos para novos veículos de superfície não tripulados, como Vizier Morena, Orkan e Beck 1000, começaram a tomar forma. Neste campo de batalha estratégico do Mar Negro, a disputa entre inovação e adaptação continua a se desenrolar, deixando uma pergunta no ar. Quem realmente dominará as águas tumultuadas nos próximos anos? A luta pela supremacia naval está apenas começando.